Boa tarde, José Pedro Frazão. Cumprimento também o deputado José Manuel Fernandes e todos aqueles que nos ouvem. Bom, eu devo confessar que tenho alguma dificuldade em acompanhar toda a série de declarações do Presidente da República, mas a minha dificuldade é mais pela proliferação, porque eu acho que o PSD tem um outro tipo de dificuldade em acompanhar aquilo que o Presidente da República diz. É uma espécie de surdez seletiva, porque realmente a única linha política consistente do PSD em relação ao Presidente da República é só ouvir metade do que aquilo que ele diz. Foi assim quando Marcelo Rebelo de Sousa disse que até podia haver uma alternativa em termos numéricos, mas que não há uma alternativa política, e é agora outra vez, porque se é certo que o Presidente da República disse que nem a oposição pode pensar que empurrando obriga o Presidente a dissolver, nem o Governo pode pensar que por ter maioria absoluta está garantido contra uma dissolução, e isso é natural. Nenhum Presidente da República pode, nem deve, dispensar qualquer dos seus poderes, e o poder de dissolução do Parlamento é um dos poderes importantes do Presidente da República. Mas o Governo não sente esse conforto da maioria absoluta para eventualmente... O conforto não é para ter conforto, é para ter os instrumentos para fazer as políticas. Mas o Presidente da República disse outra coisa que eu acho que é muito importante, até podia ser um belíssimo comentário à intervenção do José Manuel Fernandes, quando o Presidente da República diz que o Governo deve estar atento a situações que tenham um desgaste em termos de imagem muito superior aos factos. Isto é uma caracterização muito importante de uma grande parte daquilo que está a acontecer. Porque, efetivamente, o Governo cometeu erros, tem cometido erros, mas a avaliação desses erros tem sido utilizada por alguma oposição para confundir tudo, porque metem a mulher deste, o marido daquela, tudo ao molho, como se fosse... Não está a desvalorizar esses casos. Não, eu não estou a desvalorizar os casos. Há casos muito diferentes. Tanto há casos diferentes, que houve um ministro que se demitiu por causa de um caso, e há outros casos que não têm nada a ver com nada, como, por exemplo, criticar-se o ministro da Ministra da Ciência porque tem projetos apoiados por fundos públicos. Portanto, há coisas completamente diferentes. Por exemplo, na semana passada, por exemplo, criticou, aliás, o Primeiro-Ministro também o fez, a atitude do ex-secretário de Estado. Claro, é evidente. O José Pedro, que está sempre nestes programas, sabe que eu nunca deixei de dizer, em relação a um conjunto de coisas que foram feitas que eram disparates e que não deviam ter sido feitas, e a semana passada a mesma coisa, classificando a atitude do Estado de Estado. Agora há uma coisa que é muito importante. O país, em um partido que tem a obrigação de ser alternativa, porque não é opção para o PSD. O PSD tem uma responsabilidade no sistema político português. Tem a obrigação de ser alternativa. Agora, um partido que tem a obrigação de ser alternativa, que faz orelhas mocas quando o Presidente diz que até pode haver alternativa numérica, mas que não há alternativa política, e que depois diz coisas como o José Manuel Fernandes acabou de dizer, que é o Governo só governa para o curto prazo. É governar para o curto prazo o emprego estar em máximos históricos, haver hoje mais gente a trabalhar do que alguma vez aconteceu no país? É a curto prazo, é despiciando que estejamos com o desemprego em mínimos históricos, é despiciando que estejamos com uma capacidade exportadora como nunca tivemos, é despiciando que estejamos com uma capacidade de investimento como nunca tivemos. É que esta coisa de... o Governo estaria mal e nós estaríamos mal se, quando há situações anómalas de pessoas que fazem coisas que não deviam fazer, que não respeitam as normas, se nós fizéssemos conta que está tudo bem e não aceitássemos as críticas a isso. Isso seria mau. Mas, ao mesmo tempo, a oposição também está mal quando mete tudo no mesmo saco e baralha tudo. Porque há uma característica essencial desta situação que, no fundo, pode ser ligada a uma citação truncada que o José Manuel Fernandes acabou de fazer do Presidente da República. Infelizmente, há pessoas neste país que deviam ter responsabilidades e que ainda não perceberam em que mundo é que estamos, em que situação é que estamos. Quando José Manuel Fernandes diz que era fácil fazer muito melhor, isto faz-me lembrar a UDP, quando existia, em que era tudo possível, o socialismo ao virar da esquina e a riqueza para todos. Quando o Presidente da República disse que se estava a governar muito para o curto prazo, disse imediatamente a seguir, e percebe-se porquê, porque estamos em guerra, estamos em inflação e as coisas são muito difíceis e é preciso atender ao curto prazo. Disse José Manuel Fernandes, mas lá está, há uma dificuldade fundamental no PSD em ser capaz de ouvir tudo aquilo que o Presidente da República diz, porque na realidade o PSD está sempre a tentar vingar-se da sua frustração com o Presidente da República, que não lhe faz os favorzinhos que o PSD gostava que fizesse. Agora, basta olhar para o histórico, por exemplo, comparando aquilo que o José Manuel Fernandes disse a última vez que estivemos aqui em debate neste programa, para ver a inconsistência do seu posicionamento. O senhor dizia na altura que
nós íamos sempre a reboque da Europa. Que não tratávamos de solução nenhuma e que estávamos sempre à espera da Europa. O mecanismo ibérico, por exemplo, que os senhores criticaram tanto e diziam que não ia dar resultado nenhum, que era um disparate, que não ia ter resultados nenhuns. O mecanismo ibérico não só deu resultados excelentes, nós tivemos no mês de fevereiro deste ano uma inflação de energia 1,9%, muito abaixo da inflação global e, portanto, mostra a eficácia do mecanismo ibérico, como a própria União Europeia e os outros países olharam para o mecanismo ibérico a dizer, bom, se calhar nós devíamos era fazer como estes senhores da Península Ibérica fizeram, porque era... Zé Manuel Fernandes, deixa falar, se a tua técnica, se a sua técnica é só não deixar ouvir... Temos que rematar temos que ir aos temas europeus. E, portanto, nós sabemos bem que a vida dos portugueses está difícil. Está a vida dos portugueses, está a vida dos espanhóis, está a vida dos franceses, está a vida dos alemães, a vida está difícil. Agora, o PSD, se vai continuar a fazer como até agora tem feito, que esteve sempre à espera que o governo fosse derrotado pelas circunstâncias externas que não têm nada a ver connosco, esteve à espera que fosse a pandemia que nos derrotasse, agora está à espera que seja a guerra na Europa que nos derrote, realmente assim nunca vão chegar a ser alternativas. Vamos às... Peço que nos centremos também muito sobre a questão europeia. Prefiro Silva, também a sua análise em relação às previsões. É preciso sublinhar, são as previsões do Fundo Monetário Internacional. Eu estava aqui até a torcer-me um bocado a rir com a forma como José Manuel Fernandes torcia todo para tentar evitar dizer coisas evidentes dos números do FMI. O FMI reviu em alta, ontem, as previsões de crescimento económico para Portugal. Que em outubro de 2002 prevê um aumento do PIB de 0,7%, agora prevê 1%. Mais uma vez, se isto se confirmar, são previsões, Portugal crescerá acima da média dos países da zona euro. Tem sido a regra, e não a exceção, nos anos de governação de António Costa, e no plano crescermos acima da média europeia. Isso completamente falso. E também é verdade. Peço que possamos centrar-nos nos temas europeus, por favor, tendo em conta que esse é também o nosso objetivo neste programa. Prefiro Silva? Sim, estamos aqui habituados a falarmos e a ouvirmos. E a verdade, como o Primeiro-Ministro já disse hoje, a verdade é que se o Governo se tem enganado nas previsões, tem sido precisamente por fazer previsões menos otimistas do que o que... Peço que nos centremos nos temas, no ângulo europeu do FMI. Não foi o FMI que fez previsões foi sobre o crescimento? Naturalmente, mas é também importante sublinhar a forma como a Alemanha também não é uma previsão extraordinária para puxar pela economia europeia. Pois não, penso que não é muito estranho que eu comece pelas previsões para Portugal. Com certeza. Muito bem, então pronto. E portanto, há essa previsão que é uma evolução no sentido das previsões do próprio governo português. Há quem faça previsões mais otimistas do que as do governo português e é de salientar que, em termos de política, interessa a determinação. Nós não vivemos de previsões, prevíamos de concretização. E aquilo que Portugal tem conseguido fazer é concretizar melhor do que as previsões de todas as instâncias internacionais e até melhor do que as previsões do governo. Agora, eu queria anotar que há 3 fatores de preocupação, um fator de preocupação externo e 2 fatores de preocupação interna. O fator de preocupação externo é que, sendo nós uma economia aberta, que tem crescido muito à custa da capacidade exportadora e, portanto, da capacidade dos nossos parceiros comerciais comprarem, o facto de haver outros países grandes, como o José Manuel Fernandes referiu, a Alemanha, por exemplo, que estarão em dificuldades, isso é também um problema para nós. O que significa que temos que ter mais atenção a isso e temos que reforçar as nossas próprias forças. E há 2 fatores de preocupação interna, embora estamos a trabalhar para eles, mas são 2 fatores de preocupação. A inflação descerá menos do que o previsto, tanto em Portugal como na zona euro, e, portanto, aquelas previsões inicial das instâncias internacionais, designadamente do próprio FMI, que dizia que a inflação ia ser transitória, então, embora depois em Portugal haja sempre quem diga que essas previsões eram do governo, mas não eram previsões das instâncias económicas internacionais, designadamente do FMI, e porque hoje estamos a falar do FMI, portanto, essa previsão não se concretizou e a inflação vai continuar a descer a um ritmo mais lento do que aquilo que estava previsto. E o desemprego também ficará 0,1% acima do previsto em outubro. São fatores de preocupação, apesar de, como já disse, o emprego estar em máximos históricos e o desemprego quase em mínimos históricos, mas temos de ter atenção a essa frente. E depois é evidente que há aqui, no que diz respeito à inflação, um desafio que é este. Nós temos de conseguir, nos bens alimentares, o que conseguimos na energia. Nós conseguimos, na energia e com medidas inovadoras, impedir
que o aumento dos custos de energia, no fundo, destruíssem todo o panorama da economia nacional e, portanto, foram tomadas medidas eficazes. Aquilo que nós vimos é que, no caso dos bens alimentares, que afetam as famílias, e especialmente as famílias, enfim, menos poderosas economicamente, as famílias mais desfavorecidas, nós ainda não conseguimos e, portanto, vai ser preciso que a implementação deste pacote em torno dos bens alimentares, que passa por uma colaboração com a distribuição e com a produção, com apoios diretos à produção, com uma atenção, monitorização do mercado, é preciso fazer com que esse pacote virado para os bens alimentares resulte. Porque nós temos de conseguir nos bens alimentares aquilo que conseguimos na energia. E nos bens alimentares ainda não conseguimos. E isso é um problema que temos de ter muita atenção.